Nós te agradecemos e nós te bendizemos. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Santo tu és, Senhor. Santo tu és, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Como é maravilhoso, né? Estarmos mais um dia reunidos na presença de Deus, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem, se possível, a Bíblia em Salmos 139. Eu gostaria de ler do versículo 14 em diante, amém? Eu te louvo porque deves ser temidos. Tudo o que fazes é maravilhoso, eu sei disso muito bem. Tu viste desde quando os meus ossos estavam sendo feitos. Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que tu acabasse com os maus, gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti, contra ti, falam coisas ruins. Ó Senhor Deus, como eu odeio os que te odeiam, como eu desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças, eles são os meus inimigos. Ó Deus, examine-me, conhece meu coração. Prove-me e conhece meus pensamentos. Vê se em mim há algum pecado e guia-me para o caminho eterno. Amém? Eu acredito que esse capítulo, né, de Salmo 139 é um capítulo muito autoexplicativo, não tem muito do que eu vou tentar explicar. Mas eu gostaria de ressaltar esse versículo 14 que diz: Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei muito bem disso. Eu sempre me perguntava, sabe, qual o motivo, né, de adorarmos a Deus? Porque é uma pergunta que eu creio que quase ninguém se faz, né? O pessoal às vezes pergunta e a gente pensa, nossa, eu adoro a Deus porque eu me sinto bem, mas esse versículo, ele responde, sabe, essa pergunta bem claramente. Nós adoramos a Deus porque Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. E que, sabe, venhamos pedir para que Deus examine nosso coração e que venhamos entregar o nosso culto a Ele essa noite, amém? Oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor, por essa liberdade que temos de Te adorar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Pai, te peço que cada vez mais o Senhor venha se fazer presente nessa noite, Senhor, com o pessoal em casa também, ó Pai. Te peço que o Teu Espírito Santo venha nos guiar, ó Deus, que Ele venha guiar o preleitor dessa noite, ó Pai. Pai, te entronamos, ó Deus, seja exaltado, Senhor, em nossas palavras, ó Deus, e que cada vez mais, ó Deus, venhamos ter essa fome e sede por Ti, ó Pai. Isso que eu te peço, te louvo e te agradeço, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa gratidão. Aleluias. Estamos aqui, Pai, reunidos para Te adorar, Senhor. E é neste lugar que nós queremos permanecer, Pai, em Tua presença. É onde está a nossa satisfação, Pai, o nosso desejo é estar na Tua presença, Senhor. Não há outro lugar que poderemos estar, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu
declarar Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu foi rasgado. Já não separa mais a luz do Aleluia. apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Para te adorar, Senhor, para bendizer o quanto o Senhor é bom para nós, o quanto o Senhor é maravilhoso, Senhor. Um dia o véu foi rasgado e nós temos, Pai, este livre acesso, Senhor, para te adorar e para te bendizer. Aleluias, aleluias. Teu reino é eterno, Pai. Teu reino é firmado em misericórdia, em bondade e em justiça. Aleluias! 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 Os rios se abalam, os povos se curam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
levantam para dizer que tu és o Rei. Jesus, Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 aleluias. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Como noiva nela pelo noivo, Senhor. Nós ansiamos a tua presença, Senhor. O que seria de nós se não fosse a presença do Espírito Santo a habitar em nossas vidas, trazendo força, trazendo direção, trazendo fortalecimento, trazendo consolo. Aleluias. Que possamos encher mais e mais da presença do Senhor, através do teu Espírito Santo. És a nossa esperança viva. Esperança viva. És nossa esperança viva. És, e não há nada comparável a esta presença, doce presença.
Aleluias, aleluias, aleluias. Glória nós te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos encher todos os dias com Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos declarar, Senhor, que nós viemos aqui para Te adorar, para dizer ao Senhor que o Senhor é o nosso Deus. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. O Senhor era o nosso Deus, a nossa fortaleza, o nosso rochedo. Queremos nos render a Ti, Senhor. Entregar tudo que temos, entregar tudo que somos a Ti, Senhor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Declare. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer
adorar, Senhor. Nascemos para o teu louvor, Pai. Nascemos para te bendizer, Senhor. Nascemos para te adorar, Pai. Aleluias. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Temos alguém que nos visita essa noite pela primeira vez? Não enxergo direito. Não? Amém. Glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus. Aleluias. Amém? Graça e paz a todos. Bom, última vez que eu estive ministrando, ministrei o versículo 28 do capítulo 11 de Mateus. E ficou faltando boa parte do sermão. Eu vou ver se eu consigo concluir essa noite. Acredito que não vai dar para concluir tudo, mas vai dar para dar mais uma adiantada aí. Tá bom? Mateus 11, 29. Eu vou ler novamente o 28. Vamos ler junto aí. O 11, 28 de Mateus. Aí depois o 29 e o 30, que é a sequência que a gente quer ministrar, falar esta noite aqui. Mateus 11, 28, 29 e o 30, ok? Bom, o versículo que a gente já ouviu anteriormente, na minha ministração anterior, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ok? Aí o 29 diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aí o 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar, né? Agradecer a Deus. Soberano Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento, esse privilégio de poder estar aqui na tua casa, te louvar, te engrandecer, e agora neste momento tão rico e prazeroso que é o de ouvir a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa, através do teu Espírito, estar usando a minha vida como canal de bênçãos a todos nós, Pai, tanto a mim quanto aos que estão aqui na igreja, os que estão nos seus lares, ou onde quer que estejam acompanhando a gente por este vídeo. Que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós com a tua rica e poderosa palavra. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, amados. Vamos falar sobre o jugo, né? Então falamos do vinde a mim, né? E agora vamos falar sobre o jugo, esse jugo de Jesus aí, que Jesus está falando nessa mensagem, nesses versículos aí. Praticamente 2 versículos está conectado aí, o 29 e o 30 aí. Então, jugo, acredito que todos saibam aí, tá? Já ouvi, o pastor Ezequiel já mencionou sobre o jugo, a pastora Marildo também já mencionou, vários irmãos aí já, acredito que vocês já sabem o que é o jugo. O jugo, na verdade, vou falar novamente porque dá uma introdução e contexto aqui para a gente dar sequência. O jugo, na verdade, ele é uma canga, né, para o que são do interior, aí chama de canga também, aí. É um pedaço de madeira que fica apoiado no pescoço dos, geralmente, 2 bois, né? Então, o jugo fica apoiado em um boi, no outro boi, e junta os 2 ali, tá certo? E aí, aquele jugo é aquele pedaço de madeira que aqueles animais trabalham o dia inteiro ali, paralelos ali, alinhados ali, e aquele jugo, desse pedaço de madeira, do jugo aí, é que sai as cordas de comando ali, para comandar o animal, vai para a esquerda, direita, né, para um pouco, tal. Então, jugo basicamente é isso, tá? Normalmente, se usado para animais. Alguns casos, muito raro,
pode haver com seres humanos, tá certo? Falando do jugo físico, o pedaço de madeira lá mesmo, pode haver. Quando há isso daí, é porque a pessoa é ou pobre demais, né? Precisou trabalhar, é um escravo, né? Então, assim, ou pobre não, ele é pobre e, consequentemente, talvez ele seja escravo, fosse escravo aí. Um escravo aí trabalhando braçalmente aí, arrastando talvez aí um jugo para moagem de cana, alguma coisa do tipo. Tinha isso aí na época da escravatura, tinha isso daí, tá? Os senhores lá colocavam os escravos com aquele pesado tronco aí para arrastar aquilo lá, para moer canas, para fazer outras coisas, até para arar a terra aí, tá bom? Então é só para contexto aí geral aí do que é jugo aí, ok? Mas nós vamos pegar a linguagem simbólica. Jesus está falando como um simbolismo aí, tá bom? Jesus não está falando para ninguém pegar um pedaço de madeira e colocar no pescoço e sair por aí afora, não, tá bom? É um simbolismo. Então, vamos pegar a linguagem simbólica. E dentro dessa linguagem simbólica, queria falar sobre 3 tipos de jugo esta noite, tá bom? Com vocês. Então, o primeiro é o jugo do mundo, tá certo? O mundo, nós vamos ver na Bíblia, que o mundo, ele gera um jugo sobre a humanidade, tá certo? Ele gera um certo jugo, um certo domínio, tá? Jugo tem a ver com domínio, tem a ver com poderes, né, de alguém controlando, né? Então, a pessoa está sob o jugo de alguém ou de algo. Então, significa que algo tem algum poder sobre aquele que está sendo subjugado, entende? Está debaixo do jugo. Então, a palavra subjugado tem a ver com o jugo aqui também, tá certo? Está debaixo desse jugo, desse poder, dessa ordenança de algum outro, né? Então, o mundo, ele subjuga, né, as pessoas também. Vamos falar sobre o mundo, sobre o pecado em geral, que também é um jugo sobre a humanidade. Vamos falar sobre o meu eu, o ego. Ego é a mesma palavra, né? E em algumas situações, a carne, né? Algumas pessoas falam a carne é fraca. O meu eu é fraco, né? Então, carne, eu, ego, tudo é tratando da mesma pessoa aí. Também pode subjugar o ser humano também. Pode não, vai subjugar, ela subjuga também. Vamos falar do jugo da lei também, tá? E do jugo, por último, o jugo que Jesus propõe. Então, são 5 tipos de jugo aí, ok? Primeiro aí é o jugo. Talvez eu vou dar uma acelerada um pouquinho para a gente poder ir acompanhando e ver se a gente consegue fechar aqui tudo que tem para falar esta noite. Então, sobre o jugo, todo jugo que você encontrar, seja na Bíblia, que não seja esse oferecido por Jesus, é opressor. Então, todo jugo, tanto do mundo, pecado, do meu eu, da lei, ele é opressor, porque ele oprime todos aqueles que estão debaixo daquela ordenança, daquele dia a dia, daquele cotidiano ali que a pessoa vai enfrentando aquilo ali. Então, é opressor, tá certo? É algo que oprime. Então, o mundo, que não é o de Jesus, então, é opressor também, tá? O mundo, embora muitos até talvez não acreditem, não aceitem o que a gente vai mencionar, mas o mundo não oferece alívio, tá? Para ninguém. O mundo não é refúgio para ninguém. Não oferece alívio, não oferece refrigério, tá? Não oferece paz, tá certo? O mundo não oferece essas coisas, ok? O mundo, embora algumas pessoas podem até estar enganadas, mas o mundo não pode oferecer essas coisas. Nem a paz, nem o refrigério para a alma, nem aquilo que talvez assim você possa achar assim, não, eu vou conquistar porque isso vai ser bom para mim. Não, o mundo não pode oferecer nada de bom para a sua alma, não. Só físico. O mundo só pode oferecer
algum resquício, talvez, aí para alguns vão até dizer que talvez isso seja felicidade, mas não é a felicidade, tá? É uma felicidade enganosa. O mundo não pode oferecer a verdadeira felicidade a ninguém, porque o mundo não a tem. Se nós buscamos a felicidade, nós só podemos encontrá-la em Jesus. A felicidade, a verdadeira felicidade, só está em Jesus. Então, o mundo não pode oferecer algo que não tem. Só pode oferecer enganos. Então, logo a pessoa fala assim, eu vou seguir aí minha vida, eu vou conseguir encontrar a felicidade. Só se encontrar com Jesus, tá certo? Não existe felicidade a não ser a resposta de certas coisas a não ser em Jesus, tá, irmãos? Pelo contrário, tá? O mundo, ele só pode oferecer a competição, né? O abastecimento do meu ego, né? O enriquecimento desse ego, né? Essa afloração desse ego que tem em mim, esse egoísmo que a humanidade transporta dentro de si, porque a humanidade em geral ela é egoísta, né? O mundo ele é preparado para viver no egoísmo, embora se intitulem que não. Mas hoje nós criamos as nossas crianças e já levamos as nossas crianças para a escola para que elas sejam as melhores. A gente instrui os nossos filhos para que elas sejam as melhores. E para ser o melhor, irmãos, vocês sabem que para ser o melhor, você tem que passar por cima de alguém. Para você ser o melhor da classe, estou pegando um exemplinho básico aí, tá bom? Para o meu filho ser o melhor, significa que ele tem que passar por cima de todos, ele tem que superar todos os outros coleguinhas dele. Isso é egoísmo ou não é egoísmo? Entende? Que o mundo nos capacita, gera uma nação egoísta. Porque quando nós vamos para o trabalho, a gente é inculcado na gente que a gente precisa ser o melhor, dar o melhor. Isso não está errado. Mas se essa forma de pensar vai incutindo na nossa vida, aquilo vai gerando em nós uma geração egoísta, e cada vez mais egoísta, de que eu preciso superar o meu próximo, eu preciso ser o melhor, senão eu não vou ser aceito pela humanidade. Então, esse é o propósito do mundo. O mundo, ele trabalha nesse ideal aí. Isso é subjugar as pessoas. Isso é jugo. O mundo impõe e nós obedecemos. Entende? Aqueles que não estão sob o jugo de Jesus, obedece porque está sob o jugo. Todo mundo vive sob um jugo. Não tem ninguém que fala assim, eu não vivo sob jugo nenhum. Mentira, vive sim. Nós vivemos sim, todos nós. A diferença é que Jesus está propondo hoje para que nós estejamos sob o jugo dele. E é um jugo totalmente diferente. Nós vamos chegar lá ainda na parte de Jesus. Então a gente vê que o mundo vai preparando e caminhando, e o mundo é extremamente egoísta, tá certo? É competitivo, é um mundo que prepara somente para a competição, e se você não estiver pronto, você vai perder. Você não consegue caminhar no fluxo do mundo, não consegue, tá? Pode ver a questão do mercado de trabalho. Se a gente ficar desempregado 5 anos aí, já era, não consegue mais caminhar mais junto, não consegue, aí tem que atualizar, tem que fazer curso novamente, aí quando vai ver já está com a idade avançada. Por quê? Porque o fluxo, ele é bem acelerado, e se eu não entro nesse fluxo, eu não consigo competir com os demais, e aí eu fico para trás. Mostra que isso é uma cadeia de opressão, que a humanidade muitas vezes entra em depressão. Muitas pessoas entram em depressão, não conseguem reagir, não conseguem acompanhar, não conseguem entender. E aí as pessoas, por isso a gente vê tanta gente depressiva,
tanta gente com depressão, tanta gente às vezes frustrado, às vezes as pessoas se frustram e acaba partindo para outros meios, às vezes para as drogas, às vezes a pessoa não aguenta a competição, o fluxo, ele acaba saindo do eixo, porque isso é o jugo do mundo, irmãos. O mundo é isso. Ou você consegue caminhar debaixo da chibata do mundo, tá certo? Porque precisa. Assim é o jugo dos bois lá, debaixo da chibata o dia todo, e assim é os bois caminhando, trabalhando o dia todo, sob o jugo daquele senhor, daquela pessoa que é o dono dos bois. Tá certo? Então, acho que sobre o mundo já dá para a gente passar para o próximo. O pecado também, tá, irmãos? É o jugo também. O pecado subjuga a humanidade. Desde o Éden, desde que Adão e Eva pecaram, toda a humanidade pecou e, portanto, estão debaixo do pecado. Desde que Adão e Eva pecou, todos estão sujeitos à morte. E a morte mostra que estamos sob domínio, tá certo? Sob esse domínio. Não importa se você é cristão ou não, todos vamos morrer, a menos que Jesus volte hoje e arrebate a gente, ou enquanto a gente está vivo. Do contrário, nós vamos morrer. Isso mostra que nós estamos vinculados, estamos associados ao pecado original de Adão e Eva, e de que nós não estamos ausentes desse jugo que o pecado causa na nossa vida. Portanto, nós somos pecadores. E, portanto, como a Bíblia diz, logo, a alma que pecar, esta morrerá. Isso mostra que está sob esse jugo da morte, jugo do pecado. Todos nós somos descendentes aí de Adão e Eva. Portanto, nós estamos debaixo desse jugo aí, infalível do pecado. Infalível até chegar a Cristo, até Jesus Cristo resolver esse problema aí, tá certo? Mas do contrário, o pecado é um jugo que domina a raça humana, que contamina toda a raça humana, logo todos que nascem já contaminados com esse mal. Romanos 3, tá? Romanos 3, capítulo 3, aí, versículo 10, 11, 12, está dizendo assim, ó. Só para reforçar isso daqui que eu estou dizendo, sobre essa parte do jugo, do pecado. Então, Romanos 3, 10, 11 e 12. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Ou seja, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos estão debaixo do jugo do pecado. Depende de como vai ser daqui para frente. Hoje nós estamos sabendo que todos são. Lógico, os irmãos aqui, nós todos somos cristãos, mas estou falando da humanidade em geral. A humanidade em geral está sob o jugo, o domínio do pecado. Até Jesus resolver esse problema, tá certo? Não é esse o caso. Por isso é que Jesus falou. Por isso é que Jesus fala nesse versículo que é o chave para a gente aqui esta noite. Tomai sobre vós o meu jugo. Isso é importantíssimo. Por quê? A partir do momento que nós passamos desse estado de jugo do mundo, do meu eu, do pecado, e passamos para o jugo de Jesus Cristo, e Jesus Cristo passa a dominar a nossa vida, nós somos libertos dessa condição, né, em que nós estamos mencionando aqui, tá certo? Vamos, mais uma vez, nós vamos falar sobre o jugo de Jesus mais para frente, no final. Então, o pecado, ele é dominante. O pecado, ele domina a humanidade e ele subjuga a humanidade, tá certo? Então, o ser humano é pecador. Logo, ele vai cometer as falhas no decorrer da vida dele. Vai cometer as falhas dele, porque ele é pecador. Aí, por quê? E muitas vezes ele vai cometer essas falhas por causa desse domínio severo que o pecado causa. Tanto é que a gente vê pessoas
que elas não conseguem se libertar das coisas, do pecado que ela vive, da forma que ela vive. Não estou dizendo que a gente é liberto 100%, né? Mas a gente leva uma vida diferenciada. A Bíblia nos ensina a viver uma vida diferenciada, como o próprio Paulo falou, que fala para a gente viver uma vida, uma novidade de vida. Cada dia a gente tem novidade de ser transformado, cada dia a gente buscar uma regeneração, uma transformação, cada dia a gente estar progredindo nessa questão do pecado. Tá? Só vamos ser 100% libertos, limpos, purificados de todo esse pecado, essa mancha, essa mácula na nossa vida, quando formos transformados, tá certo? Mas por enquanto, nós ainda vamos continuar patinando nesse problema aí, mas agora nós temos uma diferença, tá? Em Cristo nós temos a diferença que Jesus está conosco, e Ele nos ensina, e Ele nos ajuda, e o Espírito Santo está em nós, para nos ajudar dia a dia a vencer esse jugo aí, tá certo? Agora o jugo do meu eu, tá? Esse eu até dediquei um pouco mais aqui, nessa parte, porque é uma parte importantíssima para nós, tá, irmãos? Esse jugo de mim mesmo, sabe? É uma luta, eu com eu mesmo, consegue entender? De mim, assim, dentro de mim, uma luta, assim, uma luta dia a dia. Então, é uma luta difícil. O mundo está lá para propor as coisas para nós, tá certo? Para propor as coisas. A gente viu que o mundo, ele gera um jugo sobre a nossa vida, sobre a vida do ser humano comum, mas ele está lá. Enquanto que o eu está dentro aqui de mim. É uma luta interna, é uma luta comigo mesmo. Então, eu vejo, e a própria Bíblia diz que não é fácil essa luta. É uma luta bem difícil, porque é eu lutando com eu mesmo. Parece até uma redundância, mas é isso mesmo. É importante reforçar eu com eu mesmo, tá? Eu olhar para dentro de mim e saber que eu preciso dominar a mim mesmo, aos meus desejos, a minha vontade, muitas vezes aqueles pensamentos, né? Tem um ditado popular que diz assim, as pessoas quando tá diante de uma situação, falam assim, siga o teu coração. Não sei se você já deve ter ouvido esse ditado. Siga o teu coração. Até parece que o coração da gente, tá, lógico, não estou falando da parte que vai pensar, que vai raciocinar, tá? Estou falando de que nós somos enganosos. Até parece que o ser humano consegue produzir respostas concernente. Não estou falando de coisas boas no sentido de eu decidir fazer uma coisa boa para o meu vizinho, para a minha vizinha, viver bem em sociedade. Não estou falando disso, tá? Estou falando concernente à vida eterna, estou falando de coisas espirituais, eu não estou falando de coisas materiais, tá? Então, vamos. Porque vocês podem, às vezes, até pensar, pô, mano, todo ser humano é capaz de produzir alguma coisa boa. Sim. No âmbito humano, até um cachorro pode produzir, os animais podem produzir coisas boas, normal. Tá? O ser humano, por ter um intelecto no lado físico dele, por ter um intelecto acima dos outros seres, pode produzir coisas melhores também. Mas concernente à espiritualidade, ele se torna inapto. Sem Cristo, nós somos incapazes de produzir coisas espirituais. Sem o Espírito Santo, nós somos incapazes, seríamos incapazes. O que nos torna capazes é o Espírito Santo, que reside em nós. É o jugo de Jesus que agora nós temos sobre a nossa vida. Então, isso mostra que essa luta diária, eu preciso ter
continuar assim. Não é que isso no sentido de direcionamento com Deus, eu preciso ter. Tá? Então, aí voltando ao ditado popular, siga o teu coração. A Bíblia diz que o coração do ser humano ele é enganoso. Né? A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Por quê? Porque está dizendo o seguinte, que o ser humano não é capaz de produzir coisas verticais. Tá? Com relação a coisas espirituais, com relação a Deus. Isso mostra que eu sou totalmente, o ser humano é dependente, se torna totalmente dependente de Deus para que isso venha clarear na nossa mente e a gente consiga vencer essa luta diária. Então, o ser humano, ele com ele mesmo tem essa luta, essa constância dessa luta consigo. E o mundo tá certo? Tem o mundo oferecendo, tá? Tem o mundo com a propaganda enorme de tudo o que supostamente nós podemos fazer. Tudo o que supostamente faz bem ao nosso eu, né? Então, o mundo está a oferecer e aqueles que internamente eles aceitam o que o mundo tem a oferecer, eles encaixam bem o jugo ao jugo do mundo. Então, é o próprio ser humano recebendo o jugo em si mesmo e obedecendo aos prazeres do mundo. Então, aí são dois jugos aí, atuando praticamente no mesmo tempo aí. Então, sobre isso, sobre isso daqui, ó, Romanos 8, Paulo fala aos Romanos, Romanos 8, versículos 6 e o 7 e o 8, olha o que diz aqui. Porque o pendor da carne dá para a morte. Aí você pode trocar a carne pelo eu, aí, que é o que a gente está mencionando. Mas o do Espírito dá para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui? O pendor. Então é como se a gente for, o pendor é um pêndulo, tá? É como se Paulo estivesse falando de um pêndulo aqui, tá pendurado, tá? Uma coisa pendurada, tá? E aí aquele pêndulo vai agir de acordo com a orientação que ele receber, tá certo? O que Paulo está dizendo? Que o pendor da carne, ou seja, a carne pende, ou seja, o meu eu pende para aquilo que é próprio da natureza dela. Ok? É isso que está dizendo aqui. Ó, o pendor da carne pende para o que é próprio dela, que é morte. Mas o espírito pende, aí o pêndulo vai pender para o lado que é vida. Então, que Paulo, às vezes, é meio complexo aí. Quando a carne é inclinada para o pecado, que é o que ela faz muito bem, a consequência vai ser a morte. Por quê? A alma que pecar, esta morrerá. Então, o pendor da carne é sempre para o pecado, que por sua vez é sempre para a morte. Está dizendo o quê? Que o ser humano é subjugado o seu eu sempre tem um jugo na vida dele. O meu eu, já é dominado interiormente, e o pêndulo que tem do meu eu sempre vai pender para o lado mal. É como se fosse o girassol. Já viram a planta girassol já? Nunca plantaram no vasinho? Ela acompanha o grau do sol, o sol de manhã, ela vai acompanhando, ela vai girando a florzinha dela, sempre acompanhando o sol. Assim é o ser humano sem Deus. Sempre ele vai acompanhando o mundo e o pecado, Nunca ele vai se orientar, ele nunca vai ter uma orientação definitiva para Deus, em relação a Deus. Por quê?
o pêndulo, o pendor do ser humano é morte. É para o pecado. Ele já se inclina naturalmente para fazer coisas ruins. Então, se eu tenho uma inclinação já tenho uma inclinação fácil para fazer o que é errado, eu preciso mostra que eu preciso ter uma luta maior dentro comigo mesmo para vencer esse. Se eu quiser agir no contrafluxo disso daí, eu preciso batalhar, tá, irmãos? Não é fácil. A gente precisa resistir. É uma questão de resistência. É uma questão de luta constante, tá certo? Nós vamos recebendo incentivo, a força de Deus, mas nós temos atuação aqui, direta aqui, tá certo? Não se engane aí pensar que, porque Jesus já me libertou, pronto, eu estou liberto. Uma vez, é mentira, tá? Isso aí não é a frase correta, não. De uma vez salvo, pronto, você pode ficar tranquilo. Calvino não disse isso, tá? Isso aí é torcido, está torcida essa teologia dizer que Calvino disse isso. Uma vez salvo, então eu preciso perseverar para continuar salvo. Entende? A perseverança é um dos pontos importantíssimos, tá certo? Da teologia calvinista. Tá? Não estou defendendo o Calvino aqui, mas é só porque às vezes a pessoa torce isso achando que... Então, isso mostra que uma vez eu sou salvo, eu preciso perseverar, essa luta constante. Jesus disse isso, eu marquei esse versículo, só não está na ordem aqui, está mais para frente. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então está dizendo que eu preciso me esforçar. O cristianismo, ele é uma vida de constante luta, diária, resistência. Nós precisamos resistir, nós somos a resistência. Se tem alguém que resiste contra o pecado, contra o mundo, contra esses julgos que nós estamos falando, é o cristianismo. Nós somos a resistência. Agora eu pergunto, como está o cristianismo de hoje? Ele é a resistência mesmo ou nós estamos indo meio que meia boca aí? Muitas vezes nós deixamos a desejar. Nós estamos deixando de resistir. A resistência primordial para a nossa vida. Se você é um cristão, se você professa ser um cristão, então você precisa resistir. Nós precisamos resistir. Porque o eu luta, o pendor da carne é para a morte. Mas aqueles que resistem, pende para o que é do Espírito. Entende? A Bíblia está dizendo isso. Nós precisamos constantemente resistir e assumir esse jugo de Jesus, sem nós. Não, isso eu não quero, isso eu vou rejeitar, porque isso não faz parte do reino de Deus. Isso não agrada a Deus, então eu vou resistir. Está vendo que é resistência? Dizer não ao pecado, dizer não ao mundo, dizer não às estatísticas, dizer não ao que o povo, o mundão, a quantidade, às vezes a gente é levado tanto pelo número, né? Nossa, mas se a maioria está indo, vamos seguir a maioria. Não devo seguir a maioria. Nós somos a resistência. Nós somos os portadores da palavra de Deus. Então a resistência deve existir em nós. Nós não devemos esperar tudo, imaginar que Deus é quem vai fazer. Nossa, então eu vou sentar aqui e vou deixar que Deus faça. Está errado. Porque Jesus fez a parte dele, o Espírito Santo faz a parte dele, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos a nossa parte. O cristão tem uma parte enorme para fazer também. Isso não estou falando de obras, tá, irmãos? Não estou falando de caridade, que isso vai gerar salvação. Não é nesse âmbito que eu estou entrando. É que eu, como cristão, eu preciso fazer a minha parte. Tá? Assumir o jugo de Jesus não é sentar e ficar de braços cruzados, não, meu irmão. É chegar e assumir o jugo e trabalhar. Porque quando a gente era do mundo, a gente trabalhava. E trabalhava duro, tá? Todos trabalham. No mundo ou para o reino de Deus. Nós temos que decidir. De qualquer forma, nós
somos trabalhadores. Ou o que muda é para onde nós pendemos. Para onde que nós inclinamos hoje. Os que inclinam para a carne, vai dar para a morte. Mas os que inclinam para o Espírito, os que são inclinados do Espírito, deixa eu voltar no versículo aqui, dá para a vida, né? Aqui. 8:6 de Romanos, aí, ó. Porque o pendor da carne, ou seja, os que inclinam, são inclinados pela carne, são movidos pela carne, dá para a morte. Mas os do Espírito, dá para a vida. Então é o seguinte, nós precisamos perseverar, tá, irmãos? Perseverança é fator principal na vida do cristão. E parece que hoje a gente está tão desanimado, né? A gente percebe assim, as pessoas tão desanimadinhas, né? E aí acaba que desanima, acaba fraquejando e voltando ao jugo do meu eu, o jugo do pecado. Cuidado, tá, irmãos? Não podemos fazer isso. Nós somos a resistência. O cristianismo é a resistência. Não é resistência para falar contra o mal, contra o presidente, não é isso. É resistir o pecado. Resistir aquilo que está contra a palavra de Deus. Tudo que a palavra de Deus não determina, nós somos contra. Então, essa é a resistência. Fazer o bem, mas fazer o bem diante da palavra de Deus. E aí sim nós vamos ser cristãos fortalecidos aí. Então, por isso que eu dediquei um pouquinho mais esse jugo do meu eu. Porque é uma luta que ninguém pode fazer. Nenhum outro ser humano pode lutar por mim. Às vezes, eu tenho um amigo que pode me ajudar bastante. Mas concernente à vida espiritual, à luta espiritual que eu tenho, ninguém pode fazer nada por mim. Nenhum ser humano pode fazer. O único ser humano que pode fazer isso é Jesus Cristo. E o Espírito Santo em nós. Mas aí não é ser humano. Então, a amizade não vai mudar a minha vida, tá? Com relação a Deus, no sentido de santidade. Ela pode até influenciar, tá certo? E influencia mesmo, amizades. Mas essa luta do meu eu, ela é comigo mesmo. Ninguém vai lutar essa luta por mim. Ninguém vai fazer o que você tem que fazer, meu irmão. O que você tem que fazer para Deus, você tem que fazer. Não sou eu que tenho que fazer. É o que Jesus falou, quem quer vir após mim, carregue a sua cruz. Pegue a sua cruz e caminhe com ela. Entende? Essa é a resistência que nós devemos oferecer. Isso é o cristianismo. É eu lutar a minha luta. Tá certo? É eu fazer o que precisa ser feito. Eu preciso fazer. O pendor da carne é para o mal, é para a morte. Mas os que estão pendidos pelo Espírito vai dar em vida eterna. Percebe aí que existe, aí está separando dois caminhos, está margeando aí, está dizendo o seguinte, dois caminhos. Ou pende para o mal, carne, mal, pecado, morte eterna, ou pende para o Espírito, caminha com Cristo, vai obedecer a Deus, caminhar com Deus e vai gerar a vida eterna, vai chegar à vida eterna, irmãos. Nós somos a resistência. Se o cristianismo não resistir ao pecado, se nós da igreja não resistirmos, quem vai resistir, irmãos? Nós estamos, muitas vezes, falhando na nossa maneira de interpretar as coisas. A gente vai com o oba-oba, com um monte de gente que está indo. A gente não deve ir com um monte de gente. A gente precisa ir com a palavra de Deus, irmãos. Esta é verdadeira. É aqui que contém vida eterna. É aqui que contém a explicação sobre o meu eu, sobre o que eu devo fazer, sobre o que eu preciso fazer. É aqui que está a ajuda para eu resistir. Diante de uma situação difícil, resistência. Palavra de Deus, irmãos. Eu preciso estar conectado com isso, eu preciso ter isso, eu preciso meditar. Quando Deus falou para Josué, coma este livro, viva, dia a dia, não é comer, não é com ele não, né? Não é o Josué não. Mas viva
dia a dia, medita no livro dessa lei, dia e noite, todo dia. Por quê? Porque precisa, irmãos. É aqui que estão as verdades. O mundo não oferece verdade. O mundo não oferece vida eterna. Mas Jesus oferece. Vamos para o próximo, último aí, rapidinho, só para findar aqui, irmãos. Eu vou pular o da lei, tá? Vou pular um aí. Vou chegar no de Jesus, senão não vai dar tempo da gente falar. Mas a lei também é um jugo, tá? Se vocês quiserem só, até os que estão em casa, se quiserem ler depois, sobre a lei aí, só para deixar a referência, Romanos 6, 23, está falando do pecado da morte, e Romanos 7 também leia. Romanos 7, praticamente todo ele vai falar sobre o jugo da lei, tá certo? Aí o jugo de Jesus. Então Jesus falou assim, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus olhou para as pessoas e falou. Significa que Jesus olhou para as pessoas e viu que as pessoas estavam sobrecarregadas, cansadas, oprimidas, sobrecarregadas, cheias de problemas. Todo mundo tem problemas. E Jesus falou assim, faz o seguinte, desfaçam de todo esse jugo aí, do jugo do eu, do jugo do pecado, do jugo da lei, do jugo, tá certo? E tomem sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, não é esse peso, não é carregar esse peso que o mundo oferece, que o mundo impõe. Não, você precisa ser o melhor, você precisa ser determinado, você precisa sobressair no seu emprego, você precisa ter uma faixa etária tal, senão você não serve. Então assim, o mundo é tanto opressor, é tanto que a gente fica difícil. E Jesus falou assim, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aí Jesus está dizendo que Ele é quem pode oferecer, primeiro aí, libertação, tá certo? Libertação de todo jugo, de toda amarra, é Jesus que pode oferecer. Então Jesus é quem vai libertar-nos de nós mesmos, dos nossos desejos, anseios, ansiedades, problemas, de qualquer forma, Jesus vai nos libertar. É somente Ele que pode libertar. Jesus é o único que pode oferecer alívio imediato. O mundo não pode oferecer, tá? Tem um filme do Will Smith, Em Procura da Felicidade. Irmãos, felicidade está aqui. Não estou dizendo que o filme não presta, tá? Estou dizendo o seguinte, que a verdadeira felicidade está aqui, em Cristo. O mundo não pode oferecer, porque o mundo é enganoso, o mundo é traiçoeiro. No mesmo momento que você está no alto, ele te puxa o tapete, vem um outro e sobe acima de você. Ninguém é mais do que ninguém. Para o mundo não é isso, não tem o top lá. Não existe isso. E também não tem um lá de baixo, porque às vezes pode evoluir, evoluir no sentido de estudar e crescer nos parâmetros do mundo. Pode chegar, tem muita gente pobre lá que chegou no ser um milionário aí, top aí do mundo aí, tem. Mas isso não é felicidade, tá? Isso não é a felicidade final que nós precisamos. O ser humano não precisa dessa felicidade lembrando que nós estamos falando no sentido vertical, aí, sentido de adoração a Deus. Isso não quer dizer nada com adorar a Deus. Isso não quer dizer nada com vida eterna. Isso não gera vida eterna. Eu posso ser o mais rico do mundo, mas eu posso perder minha vida e ir para o inferno, naturalmente. Isso, riquezas não compra salvação. E diante da Bíblia, a maior felicidade é poder estar na presença de Deus. Tudo que for contrário a isso, tudo que o mundo oferecer, ou alguém oferecer, ou alguma filosofia oferecer sobre felicidade, que não se redunde, não conclua em Deus, pode esquecer, é engano. Porque somente Deus é o autor da felicidade. Felicidade, a princípio, é estar com Deus. Não existe felicidade ausente de Deus.
É mentira, é engano. Se alguém oferecer dessa forma, rejeite, resista, porque não provém de Deus. Felicidade só pode ser presença de Deus. Eu não posso estar ausente no mundo e sentir que eu estou feliz. Nossa, agora eu achei a verdadeira felicidade. Só se eu estiver sob efeito de algum alucinógeno, mas do contrário, eu não sou feliz. Por dentro, interiormente, eu não tenho felicidade. Entende? Então, assim, a verdadeira felicidade, paz, alegria, harmonia, é estar com Deus. E é o que Jesus propõe. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, Jesus é quem refrigera a nossa alma, né? Aquela aflição, aquela agonia. Depois, principal aí, Jesus quita a nossa dívida. Um dos principais aí. Nós tínhamos uma dívida que é a dívida de morte. A alma que pecar morrerá. Isso é fatal, isso é decreto real de Deus. Deus quem falou isso daí. A alma que pecar morrerá. Então, nós tínhamos um carimbo, um selo nas nossas costas, de que eu vou para a morte. Estou morto e vou para a morte, porque a alma que pecar, eu não consigo viver sem pecar, então eu estou morto, então eu estou condenado. Mas Jesus resolve esse problema. Jesus quita a nossa dívida, Jesus chega em Deus e paga a nossa dívida. Na verdade, já pagou. Na cruz, Jesus, através do sangue dele, do sacrifício dele, ele já pagou a nossa dívida com Deus. A nossa dívida já foi paga. Não devo mais a ninguém. Eu não devo mais ao meu eu. O meu eu não me prende para eu não adorar a Deus. O mundo não me prende para eu não adorar a Deus. O pecado não me prende para eu não adorar a Deus. Porque eu sou livre. Porque Jesus me libertou. Porque a dívida já foi paga. E agora eu posso adorar a Deus. Os que estão no Espírito se inclinam para a vida que é vertical. Somente assim. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o fardo é leve. Amém? Acho que dá para a gente encerrar. Deus abençoe, tá, irmãos? Que vocês tenham sempre isso em mente. Nós somos a resistência. Nós precisamos resistir. Resistir ao pecado, resistir ao mundo, resistir a tudo esse plano maligno que não é verdade. Não é a verdade. A verdadeira verdade é Jesus Cristo. É a palavra, está aqui na palavra. É Deus, é estar com Deus, viver com Deus, ser liberto por Deus de todo esse jugo imposto sobre a humanidade. Amém? Que Deus vos abençoe. Vamos ficar de pé, igreja? Sobre os céus tu és Senhor absoluto, tudo
Amém, glória a Deus, né, amados? Palavra abençoada, amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela palavra, por esse tempo de comunhão, esse tempo de adoração. Vamos orar também agradecendo aos irmãos, né, que têm ali contribuído, ofertado, seja via banco, seja direto aqui. Toda a glória a Deus pela vida de cada um de vocês que tem entendido pela palavra e tem ofertado na obra, no ministério, tá bom? Vamos orar. Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, toda a glória e toda a honra entregamos ao Senhor. Ó Deus, por esta noite, este tempo na Tua presença, Pai, tempo de adoração, tempo de comunhão, Senhor, tempo, ó Deus, de sermos ministrados, de sermos, ó Deus, relembrados, os princípios, a verdade, Pai, que a Tua palavra nos revela, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração através desta ministração, Senhor. Ó Deus, também, Pai, glorificamos, adoramos ao Senhor, meu Deus, pela vida dos Teus filhos, Pai, que com alegria, com entendimento, tem ofertado, Pai, nesse ministério, na Tua obra. Ó Deus, seja, Pai, ofertando, seja dizimando, Senhor, mas feito com alegria, com entendimento e com liberdade, Senhor. Entregamos, consagramos ao Senhor cada porção, Pai, no Teu altar, e que em nome de Jesus, Senhor, a Tua bênção, a Tua promessa, aquilo que já está liberado na Tua palavra, ó Deus, seja sobre a vida, a casa, a família, Senhor, dos Teus filhos, Pai. Supre necessidades, Senhor, segundo ali cada um, Senhor, estiver precisando, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite, obrigado por este tempo, Pai, e agora oramos, Senhor, que o Senhor, debaixo da Tua poderosa mão, o Senhor nos leve para os nossos lares, ó Pai, em cuidado, em livramento, Senhor. Guarda a vida, guarda a casa, guarda a nossa família, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de todo mal, livra-nos, Senhor, de toda cilada, livra, Senhor Deus, de toda trama do inimigo contra as nossas vidas e a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a tua vida, a tua casa, a tua família, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, amados. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que teme a terra com trovão santo.